A paz de Cristo a todos. Vamos falar sobre o terceiro templo. Não sei quantos de vocês já ouviram. O terceiro templo vai ser construído em Israel. O anticristo e o terceiro templo, alguma coisa assim. E muitas pessoas, elas ouvem falar do templo, o terceiro templo, e não entendem, né? Assim, o que isso tem a ver com Apocalipse? Por que o terceiro templo? Por que não o segundo, não o primeiro? E por que templo? Terceiro templo, o que é isso? Então vamos estar esclarecendo sobre o terceiro templo, para a glória de Deus. Primeira coisa, para nós entendermos o que é o terceiro templo, nós temos que entender que o que é esse templo? Quando se fala terceiro templo, se refere a uma terceira construção em Israel. Deus, ele permitiu a construção de um templo na época de Salomão, foi o primeiro templo. Aí os babilônicos vieram e destruíram. Aí na época do profeta Ageu foi reerguido. E, se eu não me engano, foi na época de Epifânio, que teve uma guerra do povo grego contra o judeu e destruiu. E aí teve um templo construído na época de Herodes. Só que colocam como se fosse só dois templos que existissem. O primeiro e o segundo, que foi construído na época do profeta Ageu. Só que o que acontece? Por que esse terceiro templo ele é falado quando se diz sobre fim dos tempos, fim do mundo, Apocalipse? Por que terceiro templo? É o seguinte, no livro de Apocalipse é citado uma construção, um templo. Ou seja, o templo ele é um relógio, ele é um marco em Apocalipse. Então é por causa disso, porque no livro de Apocalipse é citada uma construção física. E muitas pessoas entendem, para se cumprir o Apocalipse tem que ter a construção. Então se espera a construção do terceiro templo. Por isso que muita gente fala sobre o terceiro templo e associa ao Apocalipse, porque sem o templo não tem cumprimento de profecias. Só que o que se percebe? Que vai se construindo uma ideia em cima disso, tendo em base que o templo será construído, sem fazer uma verificação se aquele templo que está em Apocalipse era o templo que caiu ou seria um templo no futuro. Então, segue-se uma linha por muitas pessoas de que o templo não era aquele, mas não fazem uma verificação profunda se realmente era aquele ou não. Eles se baseiam na data do livro. Como o livro de Apocalipse, segundo a maioria, foi escrito depois da queda do templo, então o templo citado em Apocalipse não era aquele, porque já tinha caído. Se entende dessa forma. Só que não há base bíblica para afirmar que o livro de Apocalipse foi escrito depois da queda do templo. Se não há base bíblica, então quem é que fala? Existe algo chamado igreja patrística, que eram os discípulos dos discípulos e assim vai. E alguns homens que viveram, 50, 70 ou mais anos depois da queda do templo, eles falaram, o livro de Apocalipse foi encontrado nessa época. Então foi escrito nessa época. Só que era passado de boca, não tinha celular, não tinha internet, não tinha muitas coisas no século I. E se criou uma compreensão de que o livro foi escrito depois da destruição do templo.
Só que não há algo na Escritura Sagrada que aponte isso. Só que quando vamos verificar na Bíblia, a gente vê coisas que apontam antes. E vamos estar falando sobre isso. Por exemplo, o livro de Apocalipse são 22 capítulos. Na metade, que é o capítulo 11, olha o que diz aí sobre o templo. Versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Esses 42 meses aí tem a ver com a última semana de Daniel, uma das metades. Mas o foco aqui não é entrar nisso. Então, observa que o texto ele diz que foi dado para ele um caniço semelhante a uma vara, e ele tinha que medir o santuário, ou seja, a construção, o altar e os que nele adoram. Beleza, então tinha que medir, ou seja, tinha uma construção. E vai dizer que ele não deveria medir o átrio exterior. Porque foi dado aos gentios para pisar em 42 meses a cidade santa. Sabemos que a cidade santa é Jerusalém. Então, tinha um templo, na visão dele, ele tinha que medir, e aquela cidade seria pisada por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Beleza. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 21, e a gente observa as falas de Jesus, Lucas, capítulo 21, olha o que o Senhor Jesus fala, do versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ele está falando de Jerusalém, que era a cidade santa. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então iria ter uma destruição ali. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra o povo que estava ali. 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha a referência, ele está dizendo que Jerusalém seria invadida e seria pisada por eles. Em Apocalipse a gente vai ver que ele não deveria medir a parte de fora, porque o exterior. Por quê? Porque a cidade seria pisada pelos gentios 42 meses. A gente nota claramente que há uma relação. Só que isso de Lucas 21, no versículo, lá na frente, no versículo 32, Jesus fala: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então a cidade de Jerusalém foi cercada, foi tomada e foi pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E que tempo era esse? Lá em Apocalipse diz que a cidade seria invadida e não era para medir a parte de fora, porque seria dado aos gentios para pisar em 42 meses. Lembrando que o livro de Apocalipse, a gente vê algumas falas que diz o seguinte: em breve vai acontecer algo, que era breve, que o tempo está próximo. De quem? De quem pegou a carta, ou seja, as 7 igrejas da Ásia, porque o recado era para eles. Então, a gente começa a ter indícios se estava próximo de acontecer algo, porque a carta fala isso. Próximo de quem recebeu a carta, ou seja, o destinatário, as 7 igrejas da Ásia, estava próximo de acontecer. Tem cidade hoje em dia que das 7 que nem existe mais.
mas estava próximo das 7 igrejas da Ásia. E se tem um templo, como é que foi escrito depois da queda? Tem mais de 1000 anos e não tem templo lá hoje, até hoje. Então as pessoas elas não conseguem relacionar Lucas 21, 24 com Apocalipse 11, versículo 2. Mas está muito claro a referência. Jerusalém seria cercada, que é a cidade santa, só que lá em Apocalipse ele não fala Jerusalém, ele fala cidade santa, mas sabemos que é Jerusalém. É porque tem pessoas que resistem às mensagens e tentam de alguma forma não aceitar. Está muito claro, Jerusalém seria cercada e seria pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Em Apocalipse 11, 2 vai dizer que não deveria medir a parte de fora, porque seria dado aos gentios para pisar a cidade santa. Está muito claro que há uma ligação de textos e que se refere à mesma coisa ali. Só que sendo a mesma coisa, o templo descrito ali era o templo que caiu. E não que alguns vão dizer que vai surgir. Alguém pode até falar, não, vai ter um terceiro templo, mas aí ele vai ter que contradizer esses textos, porque a gente vê uma clara relação entre eles. Lucas 21, 24 e Apocalipse 11, versículo 2. Está muito claro a relação. E era algo breve. E Jesus falou que alguns ali não passariam da morte, não provariam a morte, quer dizer, não provariam a morte sem antes ver ele vindo. Mateus 16, 28. Então existem muitas passagens que apontam, e já estava acontecendo na época de João, ele já estava vivendo já os últimos dias. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Na hora que ele está escrevendo, filhinhos, já é a última hora. Então ele estava vivendo a última hora. Aí talvez alguém diga, não, mas não era, mas está escrito. E a pessoa professa que crê na Bíblia, mas está escrito. É porque tem pessoas dessa forma. São ignorantes, ela lê o texto e não crê e diz que crê. Filhinhos, já é a última hora. Na hora que ele está escrevendo, ele já está vivendo os últimos tempos. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele estava vivendo a última hora. Hoje nós vivemos na última hora ou um novo tempo? Então é muito grandioso aquilo que Deus faz e Deus fez. Só que muitos não creem no que está escrito. Alguém fala, não, mas é porque eles acreditavam que eles estavam vivendo os últimos tempos. Uai, eles não tinham o Espírito Santo para guiar eles e mostrar que eram os últimos tempos? Então, se eles tinham o Espírito Santo falava com eles. Eles tinham comunhão, eles andaram com Cristo de carne e osso. E foram cheios do Espírito Santo. Fizeram parte da igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, que Cristo deixou. Então é muito claro, muitos textos eles apontam o templo de Apocalipse. Tudo indica, pelos textos, que era aquele. E aí tem mais um detalhe. Algumas pessoas, elas dizem assim, não, mas tem que ter o templo. E também utilizam outra passagem da Bíblia. Eles utilizam a parte de... Pega a parte de... Deixa eu ver aqui. Eles pegam uma parte sobre... Utilizam 2 Tessalonicenses 2 para dizer que o filho da perdição ele se assenta no santuário de Deus. Lá no versículo 3, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Só que aí vem uma pergunta. Quando Paulo escreve isso, na mente dele, que santuário era esse? Era aquele daquela época? Ou é um outro que hoje ainda nem existe? Ah, mas ele se equivocou. Mas ele não tinha o Espírito de Deus para dar discernimento para ele? Quando seria a época que iria acontecer as coisas? Quando ele fala do templo, que o filho da perdição se assentaria no templo, o que está na mente dele? Ele está falando do templo que estava lá em Jerusalém. Ele não estava com o pensamento, não, esse templo será destruído, mas num futuro, daqui a mais de 1000 anos, vai vir um outro templo e aí sim vai vir um filho da perdição. Ele não estava com esse pensamento. Ele tinha em mente aquele templo. Está muito óbvio. Então a gente começa a analisar o texto de forma a se pensar no que está escrito e a gente começa a ver que muitos eventos aconteceram naquela época. Só que muitas pessoas desprezam isso e jogam o acontecimento para frente. Aí esperam que o terceiro templo seja construído. Espero que tenha explicado um pouco aí sobre o terceiro templo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like e dá apoio para que o cristianismo venha a crescer. A paz de Cristo.